Bem, boa tarde a todos e a todas. Estamos, então, iniciando a sessão 3 do segundo Encontro Regional de Educação e Engenharia. Para os que ainda estão começando a entrar agora no evento, eu me chamo Alexandre Guzmão e sou o vice-diretor da Escola Politécnica. E aí aproveito para agradecer a participação de vocês no evento. E essa tarde nós teremos duas sessões com casos de professores que foram convidados para apresentar casos de projetos de extensão e principalmente focando a questão do operacional, ou seja, como é que os alunos foram avaliados, como é que essa acreditação foi feita dentro do currículo e dentro do projeto pedagógico. Então, são questões importantes que muitos professores têm muitas dúvidas, como é normal, e que, com certeza, a apresentação desses casos poderá ser bastante interessante no sentido de desmistificar um pouquinho essa questão da curricularização da extensão, que é o tema principal desse evento. Então, para essa sessão inicial, essa sessão número 3, eu lembro que nós teremos, então, 3 palestras, e eu gostaria de convidar para presidir essa sessão o meu colega e amigo, o professor Afonso Henrique Sobreira de Oliveira. O professor Afonso é formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Pernambuco, é professor do Departamento de Engenharia Civil dessa mesma instituição, onde hoje exerce o cargo de diretor do Centro de Tecnologia e Geociências, da Escola de Engenharia. Professor Afonso, muito obrigado por aceitar o convite. A sessão é sua. Boa tarde a todos, né? É com muita honra aqui que eu aceitei, Alexandre, o convite, né, de participar da comemoração, né, dos 110 anos da escola da Escola Politécnica, né, da Universidade de Pernambuco. E, assim, eu gostaria de agradecer o convite, né, e só... assim, eu conheço o Alexandre há há bastante tempo, né, Alexandre? Desde colégio, né? Já de faculdade também, sempre um ano veio depois que esse ano estou completando 35 anos de formado e Alexandre deve estar completando 34, né, Alexandre? E também estudou na COP, né, na época que eu fazia doutorado, Alexandre acho que estava acabando o mestrado, né? Então, e tenho o prazer também, né, além disso, fui aluno, né, do pai de Alexandre, que foi um grande mestre na área de geotecnia, né, professor Jaime Guzmão, né, tive a honra de ser aluno dele em 2 disciplinas da área de geotecnia, e, assim, uma pessoa muito, não porque aqui estou, mas na frente de Alexandre, mas é uma pessoa muito dedicada, né, e eu lembro muito bem, hoje eu estava lembrando, Alexandre, quando a gente fazia o projeto de fundações, a gente ia lá na sua casa, né, ali na Agamenon, e a gente e sempre bem recebido com o professor Jaime, né, então é uma pessoa que merece todo o nosso respeito, né. Então, eu gostaria agora nós teremos 3 palestras, né? O primeiro palestrante, né, que é o professor Luiz Edmundo Campos, né, que ele é formado em Engenharia Civil pela UFBA, né, em 1980, mestrado pela PUC do Rio, em 1984, professor titular aposentado da Escola Politécnica da UFBA, atuando de 1980 a 2018, tendo sido coordenador de colegiado de curso de graduação em Engenharia Civil e diretor da Escola Politécnica da UFBA, né, por 2 mandatos, e coordenador do Laboratório de Geotecnia de 1984 a 2018. Foi diretor acadêmico da ABENGE, né, Associação Brasileira de Ensino de Engenharia, na gestão de 2017 a 2019, presidente do CREA Bahia, né, na gestão 2018 a 2020, presidente da Fundação da Escola Politécnica da Bahia e do Instituto Politécnico da Bahia, né. Então, assim, tem
E é a honra, né? Nós temos a honra de receber agora o professor Luiz Edmundo Campos, como muitos conhecem como Luizão, né? Da sua altura, né? Então, Luiz, prazer em revê-lo aqui nesse evento. E passo a palavra a você. Ok, prazer é meu, Afonso, estar aí com você, com o Alexandre, né? Nesse momento, eu acho que é importante. Quando o Alexandre me falou do evento, fiquei muito contente, porque eu acho que é uma coisa muito interessante a gente discutir sobre a engenharia atualmente, né? Formação de engenheiro. E muito obrigado pelo convite, parabéns à Poli aí pelo aniversário, né? 110 anos, né? Ok, então vou começar, se você me permitir aqui, para não me atrasar, né? Vou compartilhar aqui minha tela. Ok? Aí estão todos já enxergando a tela? Então, eu vim aqui apresentar a minha atividade na disciplina ENGE 011 Talude de Contenções da UFBA, onde eu implementei algumas metodologias pela insatisfação que tinha na disciplina, tá? Então, qual foi a motivação que eu tive? Primeiro, desenvolver atividade com os alunos aplicando problemas práticos de engenharia, né? Então, a gente tem uma cidade muito problemática, principalmente nas encostas, como aí, Recife também, né? E a gente podia aplicar esse conhecimento que os alunos tinham na comunidade técnica, na comunidade de baixa renda local, né? O outro é desenvolver competências para resolver problemas de engenharia. Eu via muitos alunos que estudavam, mas na hora que se deparava com um problema, não sabia como resolver o problema, né? Então, uma das coisas que tinha é que eles iam a campo e no campo iam ver um problema que eles tinham que resolver, né? O outro, desenvolver competência para trabalho em grupo. Isso foi através de um seminário que a gente promoveu aqui em 2011 da Federação das Indústrias, onde a gente ouviu as diversas empresas a necessidade, qual era o perfil do egresso. Uma das coisas que eles falavam era trabalho em equipe, né? Ver o coeficiente emocional. Aí eu comecei a introduzir isso na disciplina também, né? E utilizar o conhecimento adquirido para atender a população de baixa renda, que é quase aquela coisa do primeiro ponto lá de desenvolver atividades de problemas práticos, né? Então, essa foi a motivação na disciplina. A disciplina é uma disciplina optativa para o curso de Engenharia Civil, tinha uma carga horária de 68 horas, né? E visa a aplicação de conhecimentos geotécnicos em obras de estabilização e contenções de taludes e encostas, né? A avaliação era feita por 2 provas e mais um trabalho em equipe. Inicialmente, quando eu comecei a lecionar essa disciplina, era uma equipe de 2, e depois daquilo que eu falei com vocês do trabalho em grupo, passei a ter uma equipe de 5. Eu achava que a equipe era de 2, porque a partir do terceiro já era o cara que só fazia assinar. E aí mudei totalmente, eu vou explicar para vocês depois como foi que eu mudei essa estratégia de sair de 2 para 5, né? No trabalho, cada equipe irá desenvolver uma solução para estabilização numa área de risco de deslizamento ocupada pela população de baixa renda. Então, uma parceria com a Defesa Civil de Salvador, eles apresentavam uma área que não tinha nenhum projeto desenvolvido e a gente ia lá conhecer aquela área e cada equipe ficava com um pedaço dessa área para desenvolver um projeto de estabilização. E cada equipe irá apresentar sua solução de estabilidade dentro dos pontos identificados pela Codesal, constando destes da identificação do problema. Então, eles tinham que chegar lá e enxergar qual era o problema, né? Fazer os estudos necessários para poder ter uma solução e, no final, fariam uma apresentação. E uma coisa que eu não conseguia é que essa apresentação fosse feita na própria comunidade. Eu consegui que o líder comunitário fosse à universidade, mas eu gostaria muito de levar numa associação lá, numa igreja ou numa associação de moradores, qualquer coisa, que os alunos apresentassem, porque muita coisa que eu ouvi de críticas sobre a universidade é que ela servia a população como um laboratório e não retornava àquela sociedade o que ela adquiriu de conhecimento. Então, esse ponto ficou faltando, que eu gostaria, no futuro, que alguém implementasse, né? Os alunos tinham que definir todo o processo da metodologia executiva, entender como é que ia ser executado aquilo e botar no seu trabalho, até mesmo com orçamento, né? Similar a um projeto desenvolvido por uma empresa de engenharia. Então, a equipe é como se fosse uma empresa de engenharia, eles iriam gerenciar o projeto e entregar, no final, um projeto para ser executado, né, para ser orçado aí pelos órgãos públicos ou pelos moradores, né?
a metodologia adotada. O primeiro ponto que a equipe era escolhida por sorteio, de forma aleatória, usando o Moodle. Então, os alunos reclamavam dizendo, olha, eu já estou trabalhando com meu amigo durante muito tempo e não queria sair. Eu digo, mas no dia que você se formar, você vai ter outra equipe. Então, você tem que aprender a trabalhar com pessoas novas. Então, por isso que fazia uma forma de escolha aleatória, né? Cada equipe escolhe o seu líder, entre os 5 que o Moodle sorteou, eles escolhiam um líder, que esse líder comandava, coordenava os trabalhos da equipe e tinha como uma finalidade interessante dividir as notas entre os componentes no final. Então, os alunos apresentavam o trabalho, por exemplo, se no final eles obtiveram nota 7, como tinha 5 componentes, eu pegava aqueles 7 por 5, vezes 5, 35 pontos e dava o líder. Líder, distribua esses pontos. Era uma confusão grande no início, muito grande no início, porque o líder dizia, mas não me bote isso desse jeito. Eu digo, hoje é pontos, amanhã são dinheiros, né? Vai ser o dinheiro. Então, você vai ter que aprender a retribuir a quem fez o trabalho melhor. Então, isso aqui começava a ter uma ideia de senso de trabalho de justiça entre os componentes, né? A equipe terá que apresentar a atividade em 2 seminários, um era logo no início do curso, depois da visita à Codesal, que o primeiro seminário valia 30% da nota, e o segundo no final do curso, valendo 70% da nota, né? Sendo avaliada a apresentação e o trabalho desenvolvido, recebendo a nota do professor, de um profissional da Codesal e de uma liderança comunitária. Então, eram 3 pessoas na banca de pesos iguais. A gente somava a nota dos 3 e dividia por 3, e era a nota da equipe, né? A apresentação é sorteada entre os membros, fazendo com que a equipe compartilhe conhecimento. Essa foi a forma que eu vi de motivar todo mundo. Então, no primeiro momento eu até fazia o sorteio para a apresentação, depois desisti, mas depois da apresentação eu fazia uma arguição a um aluno que era sorteado. Então, dessa forma, eu fazia com que toda a equipe treinasse toda a sua equipe, passando conhecimento para os demais, porque se uma pessoa que não teve participação fosse sorteada, ela poderia levar a equipe para nota muito baixa. E isso aconteceu uma vez. Uma vez eu fiz o sorteio lá e um aluno, quando eu fazia ainda o sorteio para a apresentação, e o aluno me disse, professor, quanto a equipe perde se eu não apresentar? Eu disse, a pergunta está errada. A pergunta é, quanto a equipe vai ganhar se você apresentar alguma coisa? Porque 0 você já tem. Então, comece a apresentar e tire ela do 0, né? E eu acabei dando um ponto à equipe porque o cara não apresentou quase nada, né? E aí a equipe perdeu tudo e mostrou que a equipe não trabalhou junto. A outra coisa também que eu tive com exemplo foi que as equipes começaram a reclamar de uma pessoa que era meio afastado, que não fazia nada. Aí eu cheguei para o líder e disse, então demita. E os líderes demitiram essas pessoas, e essas pessoas formaram uma nova equipe dos excluídos, e foi o melhor trabalho da sala, esses aí, né? Então foi muito bom ter excluído, porque motivou os alunos a mexer no orgulho ali, e eles fizeram um grande trabalho depois, né? A nota é multiplicada pelo número de componentes e dada ao líder para distribuir os pontos entre componentes, como eu falei para vocês anteriormente, né? Cada equipe tem à sua disposição os equipamentos da Poli, UFBA e do Laboratório de Geotecnia para realizar os ensaios. Então, se eles quisessem fazer ensaios de caracterização, coleta de bloco, fazer ensaios de cisalhamento direto, triaxial, tudo estava à disposição dele, também como os equipamentos de topografia para fazer levantamento topográfico. No final, a gente estava fazendo levantamento topográfico com drone, né? Aqui está um exemplo da aula inicial com a Codesal. Aí está o pessoal da Codesal expondo o trabalho que vai ser desenvolvido, a área, né, e mostrando todo o procedimento que vai ser seguido. Aqui está uma saída de uma das equipes para o campo, né? Aqui outra equipe, também já no campo aqui, não são as mesmas, né? Aqui as situações aqui para vocês observarem como não é complicado, né? A gente está vendo aqui de Salvador, como é complicado, como as pessoas constroem de qualquer jeito sem ter um acompanhamento técnico nesses locais. Faz de qualquer jeito e o número de desabamento é muito grande, dá para a gente ver aí problemas de drenagem, tubo branco lançando, tudo feito de qualquer jeito. Então a gente viu forma diferente. Exemplos aqui de cortes, né, que a população faz, outra situação. Aí estão vendo as situações precárias da população de baixa renda, uma visita com os alunos, esgoto a céu aberto, correndo aquilo ali, né? Lonas protegendo taludes íngremes, né?
E um exemplo de trabalho, eu vou apresentar aqui rapidamente para vocês, porque meu tempo é pequeno. Eu coloquei isso porque depois eu vou deixar o trabalho, a apresentação para vocês, vocês podem visualizar melhor isso, tá? Então, aqui uma área de risco de deslizamento na Baixa do Cacau, a equipe aí, nesse caso, tinham 4, tá? O sumário era estudo da área, fatores de risco de estabilidade, eles tinham que enxergar o problema de risco de instabilidade, né? Parâmetros de resistência do solo, verificação de estabilidade, a gente ensinava a usar programas de estabilidade, fazia na mão e também com programas, soluções propostas, a execução como seria, o orçamento, as conclusões e as referências bibliográficas. Aqui tem um exemplo que eles pegavam, né, o dado, representava aí também com o Google aí a área limítrofe, aqui está um pedaço dessa equipe, qual foi a área que ele estudou, foi essa encosta aí. O que eles acharam de o risco inicialmente era uma vegetação inadequada, lançamento de esgoto a céu aberto, disposição de lixo e ocupação desordenada. Isso foi o que eles identificaram na primeira visita ao local. Então está aqui a área que eles colocaram. Eu estou apresentando o trabalho deles, tá? Eles fizeram isso e apresentaram em sala de aula. Parte de lixo, material. Aqui é um trabalho que a gente desenvolveu na UFBA, mostrando um mapa de propriedades de solos de Salvador. Eles pegaram, como não tinham dados inicialmente, pegaram esses dados, né? Fizeram aqui os estudos estimando parâmetros de resistência, fizeram aqui a situação, um modelo esquemático da situação, fizeram estudo de estabilidade de talude, mostrando que esse talude aqui estava a princípio estável, depois fizeram um projeto de uma conformação geométrica com talude, já que talude era estável, tá? Então, a execução de botar a limpeza do terreno com retirada de vegetação, após totalmente limpo, inicia-se o processo de corte do talude, processo de execução da conformação geométrica, e após a conformação geométrica executada, serão instalados os acessórios de drenagem. Eu sempre colocava para eles também o seguinte: o problema não é só a obra de engenharia, é todo o contexto. Então, vocês têm que lembrar com escada, acesso para o pessoal, obras de drenagem, não é simplesmente uma obra de engenharia, tá? Aqui está um exemplo que eles pegaram de um modelo que tem na literatura, o orçamento que foi dado para essa obra, né? E aqui as conclusões, apesar da região da Baixa do Cacau ser uma região de constante deslizamento, principalmente na época de chuva, existem zonas que bastam regularizar a superfície de talude. Eles não precisavam fazer obras de contenção, eles tinham que dar uma solução de estabilização. Então, em alguns lugares, era só mesmo drenagem, retaludamento, resolvia o problema, né? Não necessariamente teria que fazer um projeto de contenção. E aqui está a referência bibliográfica, tá? Uma outra situação também, de uma outra equipe, e aqui está uma área também da Baixa do Cacau, eles desenhavam aqui a área, né? Mostravam ali a área que eles estavam executando, já vi aqui numa parte de 3D, né? Pegaram 9 furos de sondagem feitos pelo Condé, estimaram aí o SPT, o solo era uma areia silto-argilosa, o diagnóstico da situação, uma área de risco, já identificaram no plano diretor de encostas aqui de Salvador, o número dele era a área 108, né? E, passei demais aqui, tá? E águas de chuvas, assim como todo o fluxo de água tende a escoar para o fundo do vale, né, de maneira a promover alagamento e consequentes riscos à saúde da população, né? Diagnóstico da situação atual, inclinação variando de 40 a 70 graus, com presença de solos superficiais, né, que condicionam as rupturas. Alguns locais, pontos de escavação realizados a partir de implantação de edificações no pé da encosta. Aqui está questão de lixos, solo, concepção do projeto, eles pensavam no solo grampeado, né? Não execução de muro de arrimo em virtude da altura elevada, né? Um serviço de rápida execução e menor interferência nas atividades da rua Vila Brito, tá? A área foi subdividida em 2 trechos, assim denominados, talude A, né, e o talude B. O talude B, depois eles acabaram não trabalhando, tá? Porque levou muito tempo trabalhando no talude A. Aí está o trecho que eles tinham que trabalhar nessa situação. Então, aqui já está a solução proposta no trecho A. Será executada uma escavação, ele tinha que dizer todos os procedimentos, né? Serão implantados grampos de comprimento de 10 e 15 metros, com espaçamento de 2 metros na vertical e na horizontal. A face talude será revestida em concreto projetado, com FCK de 25 MPa, espessura de 7 centímetros, e também com grampos aí, né? Com drenos entre grampos, tá?
Propomos também, como forma de acesso, a construção de uma escada, né? Isso obrigava sempre com eles também, que não era só obra de contenção, era melhorar a urbanização da área, tá? E na solução do trecho B não foi possível eles trabalharem, tá? Concepção do sistema de drenagem pluviais, também desenvolveram o sistema de drenagem pluviais, né? Identificação das interferências, com presença de moradias, né? Necessidade de adoção de escavação em nichos, né? Identificação das interfaces também, com um projeto de contenções com reforço, e faz necessário também o apoio da concessionária de rede de águas, né? De ordenamento de ações. Aí está a análise que eles desenvolveram, o estudo, acharam a conclusão que o talude estava instável com fator de segurança 1,20. A outra situação também, analisando, deu um fator de segurança abaixo, e aí está o método de dimensionamento, daquele método lá proposto por Ortigão, que tem no livro da GeoRio. Tá? Dimensionamento da estrutura, eles colocaram aí o dimensionamento da estrutura, né? Mais detalhes do dimensionamento da estrutura, fizeram esse desenho da estrutura, um corte, mostrando aí a situação original e a folga que foi dada atrás da contenção, né? E aqui toda a metodologia construtiva que eles tinham também que citar. Eu sempre dizia que o engenheiro tem que arranjar a solução e saber como executá-la. Então, eles eram obrigados a dizer como é que ia ser executada a obra, tá? E aqui o orçamento da obra que eles tinham que fazer, tá? Aí no total de R$151 mil. Conclusões, né? Vimos a partir desse projeto que não basta apenas fazer contenções por essas localidades, é preciso todo um trabalho de conscientização da população. Para a obtenção de melhores resultados, seria também conveniente, né, a parceria com o escritório de assistência social, e salientamos a necessidade de sondagens, novas sondagens, né, e levantamento topográfico para a área de estudo. Aqui tem um depoimento rápido de Rita Jane, que é essa pessoa aqui, ó, que está aqui no meio, né, da Codesal, é a colaboradora muito grande para a gente, que sempre deu uma maior atenção a gente. E vou aqui passar aqui Olá, pessoal, eu sou Rita Moraes, engenheira da Defesa Civil de Salvador. Estou passando por aqui para relatar a minha experiência com o curso ENGE 011, Taludes e Contenções, do curso de Engenharia Civil da UFBA. O que eu tenho a dizer é que foi uma experiência bastante enriquecedora e que serviu para embasar meus conhecimentos sobre os tipos de contenções e a sua aplicabilidade nos diferentes tipos de solo. No final do curso, nós elaboramos um projeto dentro de uma comunidade, em uma área de risco, e esse trabalho é de grande importância porque oferta à comunidade um estudo no qual ela pode buscar a sua execução, seja através de mutirão ou através de um órgão público. Ok, aqui está também o outro depoimento da Anne, que foi uma aluna, hoje é engenheira ela, essa de blusa branca aí, está do lado esquerdo da foto, e vou passar aqui o depoimento de Anne. Olá, pessoal, saudações a todos. Me chamo Anne Nascimento, sou engenheira civil, formada pela Universidade Federal da Bahia, onde tive a oportunidade de ser aluna do professor Luizão na matéria de taludes e contenções. Essa foi uma matéria que teve uma abordagem maravilhosa, além de toda a parte teórica que a gente adquiriu, todo o conhecimento teórico. O professor Luizão permitiu que a gente tivesse uma prática de verdade dos conhecimentos, né? A gente foi até as comunidades carentes e vários grupos, cada um pegou um talude diferente, onde a gente pôde colocar nossos conhecimentos em prática, como a gente elaborou o projeto e o orçamento da execução da obra desse talude, para que ele posteriormente pudesse ser executado de fato, ou pelo poder público, ou pela comunidade em conjunto, né, ou com uma doação, etc. Mas assim, foi um... Ok. Há melhorias que eu acho que deveriam ser implementadas, né, que eu não consegui implementar, seria a integração do trabalho com outras disciplinas. Por exemplo, a minha intenção é que o levantamento topográfico fosse feito pelos alunos que estavam cursando topografia, onde os alunos contratariam essa equipe de topografia para poder fazer o levantamento topográfico, ou eles mesmos pegavam o levantamento lá, os equipamentos, e faziam o levantamento, né? Uma avaliação econômica dos recursos aplicados de solução. A ideia também era o seguinte: oferecer um valor para cada empresa do custo que é praticado. Então, aí eu ia ver se eles gastaram bem o dinheiro, né? Se eles fizeram ensaios
de forma adequada, se gastaram muito dinheiro em investigação e pouco em outros pontos, isso eu não consegui aplicar, que eu acho que é interessante, né? E, por último, que eu acho que é um sonho que eu tive, que também não consegui ainda implementar, estou tentando fazer lá na UFBA, que é a interligação com outras disciplinas através do escritório de assistência técnica, né? Vi hoje de manhã uma discussão aí a respeito de empresa júnior. Eu não tive sucesso com a empresa júnior, porque o foco deles é a parte de gestão. Então, eu acho que um escritório de assistência técnica, um escritório de engenharia pública, como alguns chamam, seria a nossa saída, né? Aqui está meus contatos, tá? E quem quiser tiver interesse da apresentação, só basta mirar o celular para esse QR Code, que vocês já podem dar um download da apresentação ali através do Dropbox, tá? Então, fico por aqui, Afonso, e repasso a palavra para você, para que você possa dar prosseguimento, tá? Professor Luiz, muito obrigado pela palestra, né? Assim, foi muito interessante, a gente vê que são trabalhados vários enfoques, né? Não só a questão técnica, né? Mas também a questão do trabalho em grupo, né? Da liderança, né? Todos esses aspectos eu acho que podem ser trabalhados, né? E eu acho que são muito importantes, né? Para os nossos alunos e eles terem essa experiência e poder utilizá-las no dia a dia da vida profissional deles, né? Então, assim, parabéns aí pelo exemplo, né, que é um trabalho que você, acho que você estava, já tinha ideia de que essa resolução do MEC já ia ser implantada, né? Acho que já tinha essa ideia, né, de que... O que eu vejo, sabe, Afonso, muito rapidamente, para não tomar lugar dos outros aí, deixar para o debate, é que isso era o caminho que a gente tinha que seguir, né? Eu já sentia isso, que não era só aquela coisa de sala de aula. A gente vive muito aí com o problema de professores em dedicação exclusiva, sem contato. Antigamente, nossos professores eram quase todos do mercado, né, que trazia informação. Eu sentia muito essas questões. Como a disciplina era a disciplina do final do curso, eu ficava abismado quando eu levava uns alunos para uma obra, via os brilhos nos olhos deles, e aí eu perguntava, o que está vendo? Isso é a primeira obra que nós visitamos, mas vocês estão no último semestre, cara. Entendeu? Não pode ser desse jeito, né? Eu acho que a gente tem que realmente motivar os alunos e esse desafio que eu colocava para eles. No primeiro momento, eles sentiam vontade de chorar, tá? Mas depois conseguiram desenvolver o trabalho. Ok. Parabéns, e aí agradeço por ter compartilhado sua experiência conosco. Muito obrigado. E por ter cumprido também o tempo, né? Foi bem pontual. Eu agradeço a sua palestra. Eu que agradeço. Então, agora nós vamos ter um novo palestrante, né? Que é o professor Marcos Mendonça de Barreto. Ele é doutor em Engenharia Civil pela COP, né, UFRJ, na área de geotecnia. Na verdade, concluiu o doutorado em 2000. É professor associado do Departamento de Construção Civil da Escola Politécnica da UFRJ, né, atuando na graduação em Engenharia Civil e nos programas de pós-graduação em Engenharia Civil da COP, né, UFRJ, em Engenharia Ambiental e em Engenharia Urbana da Poli UFRJ. E em Defesa e Segurança Civil, no caso da Universidade Federal Fluminense, né. Atua principalmente nas áreas de redução de riscos associados a deslizamentos, geossintéticos e barragens de terra, né? Então, nós temos o professor Marcos, né, agora vai iniciar, e assim, seja muito bem-vindo, professor. Foi engraçado, porque eu estava dando uma olhada, assim, quando eu via, pelo tempo, né, que acredito que nós fomos contemporâneos lá na COP, né? Porque eu acabei em 97, você acabou em 2000, então acho que a gente, apesar de ser áreas diferentes, né? Eu era da área de estrutura, você da área de geotecnia, mas acho que a gente, sua fisionomia assim não me é estranha. A gente deve ter se esbarrado por lá, no burguesão, alguma coisa assim, né? Exatamente. E assim, tenho o prazer também de ter sido aluno da COP, né? Ter uma pessoa aqui da UFRJ, né, que é uma universidade para mim que assim de
de destaque, né? E vocês têm uma diretora excelente, né? Que é a professora Cláudia Morgado, que é amiga, né? Então, um abraço lá para ela. Pode deixar que eu vou Ela é enviar para ela. do mesmo departamento que você, né? É o mesmo departamento de construção Aham. civil, só que agora ela é a diretora, né, da escola. Diretora, né? Certo. Isso. Mais uma excelente diretora, né? Isso, com certeza. Né? Ela, Muito atuante. Aham. Então, eu passo a palavra aí e agradeço aqui mais a sua presença aqui, vai mostrar dar mais um exemplo aí para que seja assim, seguidos pelos ajudar no caso as instituições, né, que aqui estão presentes, né, a pegar esses exemplos e terem novas ideias e para poder implantar essa questão da curricularização dos 10% que a gente tem da extensão. Muito obrigado. Tá? E a palavra é sua. Tá ótimo, professor Afonso. Muito obrigado pelo convite de vocês e do professor Alexandre Guzmão, também colega de longa data lá da COP. Tá? Então, eu achei muito interessante esse tema principal desse evento, que é focado na extensão, que às vezes, que há um tempo atrás era menos valorizado e hoje vem sendo cada vez mais valorizado. Bem, eu vou compartilhar então aqui minha tela, tá? Espero que vocês já estejam vendo. Bem, então eu vou falar do projeto Encosta Viva, ações socioeducativas para redução de desastres associados a deslizamentos. Tá? O que é esse projeto? Né? O projeto, como o título coloca, da implementação de ações socioeducativas para redução de desastres associados a movimentos de terra, a movimento de massa, né, de deslizamento de terra, com a intenção de se criar um campo de discussão entre os diferentes atores envolvidos nessa problemática, né, dos deslizamentos de terra. Então, e nesse campo de discussão, a gente promove uma troca de saberes entre esses diferentes atores. Que atores são esses? Então, para o nosso lado da academia, nós temos os professores e os alunos, nós temos os gestores públicos, principalmente a Defesa Civil, e a população em geral, né, que vai ser também contemplada, quer dizer, principalmente o principal ator que vai ser contemplado aí nesse trabalho. Tá? Aqui a população ela pode ser dividida em grupos aqui, que são aqueles que estão presentes nos espaços não formais de educação, ou os alunos de escolas, ou as pessoas que estão em associações comunitárias. Né? Bem, os objetivos desse projeto é a divulgação científica sobre o tema, né, popularizar o tema, a sensibilização dos diferentes atores sociais, não só a população, mas os próprios acadêmicos, como os gestores públicos, quanto a esse problema, de forma a promover uma gestão participativa na redução de riscos de desastres, algo que hoje é muito incipiente ou quase inexistente no Brasil, mas já existe o incentivo para essa gestão na própria Lei 12.608, que instituiu a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil aqui no Brasil, mas principalmente em marcos internacionais, como tem o marco de Sendai, né, que tem uma visão mais ampla sobre esse problema do deslizamento de terra. E essa questão da gestão participativa é muito marcante, a necessidade de uma gestão participativa. E o objetivo final, a gente sempre deve aproveitar, eu acho, quando possível, um trabalho de extensão para desenvolver pesquisa também sobre ele. Então, a gente tem esse objetivo da pesquisa de forma a construir métodos de ações socioeducativas, já que na verdade, a definição de uma metodologia para a realização dessas ações, ela não existe pronta, ela deve ser adequada para cada realidade. As atividades que a gente desenvolve são atividades não só da implementação, né, das intervenções socioeducativas, mas também o planejamento, a concepção, a construção, principalmente a construção dos elementos pedagógicos envolvidos nessas intervenções, abordando os aspectos não só os físicos, que está muito ligado à engenharia, mas também os aspectos sociais, né, que esse problema dos desastres associados a deslizamentos não envolve só a questão da suscetibilidade das encostas de deslizamentos, mas também tem toda a interação com a sociedade, então abordar os aspectos sociais também é importante. Tá? Bem, eu estou apresentando aqui a metodologia que a gente tem desenvolvido a partir das nossas experiências e, claro, também o que se encontra na literatura, apesar desse tema ser um tema relativamente recente, assim, sendo abordado pela literatura científica. Eu falo do tema
da educação, né, das atividades socioeducativas para a redução do desastre, então, um tema recente. Então, a partir do que a gente viu na literatura e das nossas experiências, o que a gente preconiza é que a gente deve ir além das exposições teóricas, que era uma forma de se fazer essas atividades educativas até um tempo atrás, e ainda hoje, a principal característica das atividades ainda realizadas hoje, que a gente diz assim, a conscientizar a população através de palestra, que é uma visão muito, assim, vamos dizer assim, muito deficiente do que deve ser realizado atualmente, a partir das experiências realizadas, né? A gente deve ter uma aprendizagem, deve promover uma aprendizagem que seja participativa, mas não só participativa, mas interativa entre aqueles diferentes atores sociais, né? Os acadêmicos, ou seja, os professores e alunos com os gestores públicos e esses com a população, né? Então, tem que ter uma interação. E também que seja afetiva, né? Que tenha um compartilhamento dos sentimentos, que é muito importante também. A gente deve procurar uma coisa que parece óbvia, mas não é muito praticada, né? Que é a conexão com o mundo real, com a comunidade. O Luizão estava vendo assim, um trabalho fantástico que ele tem feito aí com os alunos da UFBA, né? De levar os alunos para a comunidade. Então, essa conexão com o mundo real. Aí a gente precisa fazer isso também quando a gente planeja uma ação socioeducativa. E, para isso, a gente tem que fazer uma etapa preliminar, que é do levantamento da percepção de risco dos moradores. Não é percepção só do grau de risco, mas quando a gente fala percepção de riscos, é um conjunto de julgamentos e crenças daquela comunidade, daquele indivíduo, a respeito de um determinado evento potencialmente danoso, que, no caso, são os deslizamentos. Cada comunidade vai ter uma percepção diferente, e isso tem que ser levado em conta para a gente poder pensar em ações socioeducativas. Outro ponto importante é que as atividades devem ser, sempre que possível, envolver trabalhos em campo, a abordagem deve ser interdisciplinar. Eu estava falando antes que a gente tem que abordar aspectos físicos e sociais, mas mesmo dentro dos aspectos físicos, se a gente considerar a grande área de ciência da Terra e as ciências exatas, né, a gente tem diversas disciplinas ali. E aí a gente tem que trabalhar essa disciplina de uma forma interdisciplinar. E mais interdisciplinar ainda é quando a gente coloca no mesmo bojo aí as disciplinas das áreas das ciências humanas e ciências sociais, né? O tema deve ser transversal às disciplinas quando a gente estiver trabalhando dentro de um espaço formal de educação, né, dentro de uma escola. Apesar de que a gente deve ultrapassar os limites da escola, não só ficar no ambiente formal, mas também no ambiente não formal, onde está grande parte também da população, né, e o ambiente informal. O informal é quando está dentro da família, né, entre os amigos, né? Então, a gente deve procurar fazer com que esse tema seja abordado nesses três ambientes, né, formal, não formal e informal. A gente deve envolver o treinamento dos professores sobre o tema, não só sobre o conteúdo, né, o conteúdo dos aspectos físicos e sociais, mas também da metodologia. E a gente sempre deve procurar fazer a avaliação dessas ações. Tá? Então, eu vou passar por aqui por algumas ações que a gente vem desenvolvendo, começando com esse projeto, que foi dentro de uma comunidade chamada Morro do Maceió, em Niterói. Tá? Foi um projeto financiado, na época, pela FAPERJ, né, que é a nossa Fundação de Amparo aqui, a pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. É uma localidade que foi severamente afetada por desastres e deslizamentos, principalmente no ano de 2010, com várias mortes, vocês vão ver algumas fotos. A gente fez um contato no local com uma ONG local para poder realizar o trabalho, tá? E a gente procurou ter como uma marca, né, associação nessas ações socioeducativas, associar os saberes não só dos técnicos, mas também da própria população, né, os saberes populares. Aqui vocês têm uma vista geral da comunidade, tá? Uma vista aérea aqui, e aqui alguns exemplos de deslizamentos que ocorreram no ano de 2010, em abril de 2010. Tá? Aqui é o fluxograma do trabalho. Inicialmente, a gente se aproximou da ONG para discutir sobre o projeto. Fizemos, paralelamente, um levantamento de percepção de risco da comunidade. Também vou falar um pouco mais à frente, mas foi nessa etapa onde teve uma grande participação dos alunos da universidade, né, nesse trabalho de extensão.
Capacitamos os instrutores da ONG para realizar as oficinas educativas, planejamos com eles as atividades educativas. Uma etapa também muito importante foi a mobilização dos moradores, já que a gente estava num espaço não formal e era uma participação voluntária. E aqui estão as oficinas educativas que a gente realizou. Foram oficinas de fotografia, teatro, maquete, história em quadrinhos, tendo como tema central, sempre em todas elas, o tema central eram os desastres associados a deslizamentos naquela comunidade. E essas oficinas variaram aí no tempo de 2 a 6 meses, e depois a gente expôs os resultados dessas oficinas para toda a comunidade. Tá? Aqui, ilustrando, eu mostro algumas fotos de alguns levantamentos de percepção de risco, não só nesse Morro do Maceió. Então, esses aqui são os alunos, e eu aqui, né, fazendo entrevistas, né, com os moradores, para perceber, né, como que quais são as crenças, os julgamentos que eles têm sobre os riscos associados a deslizamentos. E aqui aproveitei e coloquei aqui exemplos de outras comunidades, no Rio de Janeiro, em Angra dos Reis, no subestado, em Minas Gerais, alguns levantamentos que a gente fez de percepção de risco e que deram origem também a projetos de graduação sobre esse tema, dissertação de mestrado também. Voltando para o caso do Morro do Maceió, esse aqui eu só estou mostrando o resultado, a gente não tem tempo para mostrar em detalhe, né, como se deu cada oficina. Isso aqui é o resultado da oficina de maquete, né, aqui o resultado da oficina de fotografia, então já é a apresentação para a comunidade do resultado final. Aqui foi a história em quadrinhos, desenvolvida por eles, depois a gente levou para uma gráfica para imprimir essa história em quadrinhos, muito melhor do que uma cartilha, onde às vezes a gente tem uma linguagem muito técnica. Essa linguagem foi uma linguagem das próprias crianças e adolescentes que participaram da oficina. Aqui é o final da oficina de teatro, a apresentação da peça de teatro também que foi criada por eles, e aqui um vídeo sobre todo o projeto, que também está disponível na internet. Depois eu vou passar o link do site do projeto, onde tem tudo. Tá? A gente aproveitou esses resultados também para apresentar numa escola pública, né, e também numa escola privada. Tá? Bem, esse foi um segundo projeto. Aquele primeiro durou algo em torno de 2 anos. Tá? Esse aqui foi um segundo projeto, também financiado pela FAPERJ. Aqui já foi num espaço formal, né? Foi no colégio estadual, envolvendo alunos do 6º ano. E eu já tinha falado antes que a gente preconiza fazer abordar o tema de forma transversal às disciplinas, mas a gente não conseguiu. Nessa escola a gente teve que focar numa única disciplina, que foi a disciplina de ciências, mas a abordagem foi interdisciplinar. Tá? Aqui é o fluxograma. Então, a gente teve primeiro reunião com o professor que seria responsável pela disciplina de ciências e a direção da escola, capacitamos um professor quanto ao tema, planejamos juntos as atividades, consideramos a percepção de risco da população. Eu não vou ficar lendo aqui direto, mas aqui estão agrupados os tipos de ações que a gente fez com os alunos. Então, ações, nessa primeira coluna aqui, foram ações teóricas e práticas dentro de sala de aula sobre o tema. Teve atividade em campo, com aquela ideia de ter uma conexão com o campo, e procurando também interagir com os gestores públicos. A gente convidou a Defesa Civil Municipal para participar de atividades com os alunos, e depois teve a exposição de saberes dos alunos para toda a comunidade da escola. Então, isso aqui são fotos mostrando a visita da comunidade, quer dizer, a visita dos alunos da escola na comunidade, uma comunidade bastante afetada por deslizamentos. Aqui foi a etapa de construção de maquetes, que a gente tinha visto que tinha tido sucesso no outro projeto. A gente construiu aqui maquetes com os alunos, e aí os alunos de engenharia tiveram uma participação importante aqui, porque a ideia era representar o relevo que eles tinham visitado no campo. Tá? E depois aqui a interação com a Defesa Civil, né? E depois aqui a exposição de maquetes para toda a comunidade escolar, e onde teve também a participação da Defesa Civil. Eles tiveram a oportunidade de expor os seus saberes para outras pessoas. Esse é um terceiro projeto, é um projeto que depois se transformou numa dissertação de mestrado. Tá? Foi pegar esse mesmo projeto que a gente fez nessa escola, desse projeto anterior, numa escola, a gente levou para uma outra escola, em outro município, chamado Miguel Pereira, só que aqui, nesse caso, a gente conseguiu fazer uma abordagem
transversal às disciplinas. Tá? Então, aqui estão as disciplinas envolvidas, foram todas as disciplinas que são dadas no 6º ano, e a gente conseguiu fazer uma abordagem do tema de desastres associados a deslizamentos em todas as disciplinas. Envolvemos também uma participação da Defesa Civil do município, né? E, bem, essa aqui então, era o 3º caso, e esse aqui é o 4º caso, que é uma roda de conversa. Aqui já é o público diferente, não o público, a população que não está sendo representada por crianças e adolescentes, né, de uma comunidade ou de uma escola, mas sim são representantes de movimentos sociais de uma favela muito conhecida aqui no Rio de Janeiro, que é a favela da Rocinha, tá? É a maior favela que a gente tem aqui no Rio de Janeiro. E a gente, então, convidou, né, esses representantes dos movimentos sociais da favela, que são esses 2 movimentos, a Rocinha Sem Fronteiras e a Rocinha Resiste, para discutir o tema dos desastres associados a deslizamentos. Então, foi muito interessante, porque ao longo aí de 3 horas de conversa, né, e usando uma metodologia específica, que é um método chamado Photo Voice, onde a gente convida eles previamente para trazer fotos sobre aquele tema, a gente expõe essas fotos e discute em cima dessas fotos, né? E aí a gente deixa vir naturalmente, por parte desses representantes da comunidade, os principais tópicos sobre esse tema dos desastres. Então, fala-se muito sobre o problema da remoção dos moradores, sem uma explicação, né, sem apresentar uma explicação técnica para isso, o problema do sistema de alerta e alarme, que muitas vezes a gente está preocupado em definir a chuva, que nós, geotécnicos, nós estamos preocupados com isso, em definir qual é a chuva, o limiar de chuva para ocorrer um deslizamento. Mas, pensando em todo o problema, a gente tem que estar preocupado em também definir uma rota de fuga para os moradores. Então, isso a gente precisa também dos geotécnicos para a gente poder definir uma rota de fuga para os moradores no momento de emergência. Né? Qual é o local também do ponto de apoio? Então, isso tudo é trazido por eles. Então, houve uma troca muito grande entre a gente, né, entre esses representantes e nós, professores, e os alunos de extensão. E, nesse caso, a gente até procurou uma inovação, que era uma intervenção artística, a partir de um artista que participou dessa roda e, ao final, ele desenvolveu no caso aqui foi uma obra de grafite, e isso serviu como um marco desse nosso evento na comunidade. Esse é o último caso, né? É uma oficina que a gente vem realizando de forma contínua desde 2014, 2015, que é dentro de um museu de ciência chamado Espaço Ciência Viva, que é um museu voltado para a divulgação científica, um museu aberto, gratuito para a comunidade, e ele é localizado num bairro onde a gente tem uma quantidade muito grande de favelas com áreas de riscos associadas a deslizamentos. Então, em 2014, conversando com eles, a gente conseguiu começar com essa oficina, que a gente chamou de Um Dia a Terra Cai. Essa oficina, em termos de instrumentos pedagógicos, era composta por pôsteres explicativos. A gente tem uma fase inicial que a gente apresenta diferentes tipos de solo e procurando justificar as diferentes conformações das encostas. A gente tem uma maquete onde a gente representa os deslizamentos, a gente tem uma parte de construção de pluviômetro artesanal e também abordamos também o sistema de alerta e alarme. Aqui é a interação que a gente tem, esses aqui são os mediadores extensionistas, e a interação com os visitantes do museu. A gente faz essas apresentações nos sábados, que a gente chama Sábados da Ciência. Em cada Sábado da Ciência tem algo em torno de 500 a 1.000 pessoas visitando esse museu. Então, tem uma forte interação com o público, envolvendo também a discussão com os pais de algumas crianças que estão participando também. Tá? Então, aqui a gente está vendo aqui algumas partes dessa oficina. Tá? Em função dessa oficina ser visitada também por outros professores, a gente acabou sendo convidado para apresentar essa oficina em algumas escolas. Essa aqui é uma escola municipal, no Rio de Janeiro, isso aqui é uma escola federal, né, as duas de ensino básico. Tá? Aqui
eu mostro a linha do tempo do projeto, né? O projeto ele começou no final de 2010, ele ainda não era formalizado como projeto de extensão, e esse projeto Alerta Maceió, então, foi um projeto que foi caracterizado como extensão, apesar de não ter sido oficialmente cadastrado como extensão. Eu só fui cadastrar muito depois, tá? Então, em 2013, teve aquele trabalho na escola estadual, Joaquim Tavra, aquele de Niterói, depois o outro de Miguel Pereira. Aqui a gente entrou, em 2015, a gente entrou no Espaço Ciência Viva, que é aquele museu de ciências, que foi essa última atividade que eu mostrei para vocês. Aqui foi quando eu aprovei esse projeto como projeto de extensão, tá? Foi quando eu vi que eu tinha que aprovar esse projeto como projeto de extensão na Escola Politécnica da UFRJ, e aproveito para falar aqui, porque não existe uma boa disseminação sobre esse tema de extensão entre professores. Agora está se falando mais justamente por causa dessa questão da obrigação dos 10%, tá? E antes não se falava muito pouco, né? Então, por isso que houve essa demora de eu buscar essa aprovação. E mesmo assim, eu só fui cadastrar num sistema, que é o SIGPROGE, em 2017, tá? E em 2018 foi quando eu consegui as primeiras bolsas de extensão, tá? Depois, no meio aqui de 2018, a gente foi contemplado com outro projeto FAPERJ, que era para financiar o nosso trabalho dentro do Museu de Ciências. Em 2019, 2020, nós fomos contemplados também com bolsas do Profaex. Aqui a gente começou a expor o nosso trabalho, realizar nosso trabalho em escolas, feiras e eventos. Tá? Nós realizamos esse trabalho dentro da comunidade da Rocinha no ano de 2019, é algo que a gente quer fazer mais nas comunidades. Aqui a gente foi contemplado com o projeto Ciência na Escola, tá? Do projeto CNPq, e a gente criou o site. Então tem aqui o site onde vocês podem ver com maiores detalhes esses trabalhos que a gente tem realizado dentro desse projeto, que é o encostaviva.poli.ufrj.br. Tá? Em 2001, agora, no mês passado, a gente foi contemplado novamente com o fomento aí para atividade de extensão, o Profaex 2021. Tá? Aqui, para finalizar, né, eu mostro a equipe envolvida. Então, tem principalmente alunos da engenharia civil, alunos da engenharia ambiental, da geografia, arquitetura e urbanismo e comunicação social, né, envolvido no trabalho. Quanto à avaliação desses alunos, a gente não tem assim isso não é uma disciplina, né, eles são cadastrados como alunos de extensão, e eles são, eu posso avaliar ele ao longo do projeto para ver se o aluno continua ou não no projeto. E as horas são creditadas dentro de um próprio sistema, não é mais o SIGPROGE, agora é dentro do SIGA, que é um sistema dentro da própria universidade. Então, eles vão receber a acreditação daquelas horas que eles trabalharam, que todo ano eu tenho que fazer um relatório sobre o projeto, e ali eu digo a dedicação de cada membro, não só dos alunos, mas também dos professores e de técnicos que estejam participando. Então, quanto a professor, a gente tem um professor da engenharia civil, que sou eu, que também coordeno o projeto, professor de geologia, sociologia, um professor que tem formação em sociologia e geografia, e uma de antropologia. Tá? Instituições parceiras onde são realizadas atividades é o Museu de Ciências, o Espaço Ciência Viva, 3 escolas municipais que a gente tem também atualmente não é bem atualmente, quem está no meio da pandemia, né? Mas a gente está voltando, né, às atividades presenciais, então a gente já tem essas 3 escolas municipais e uma federal para realizar as oficinas. Tem uma rede comunitária, que é essa rede de gestão de riscos de Córrego Dantas, e defesa civis, às vezes a gente é convidado a apresentar em alguns eventos de defesa civil e em outras universidades também. Tá? Como eu falei, eu sempre busco, a partir de nossas experiências, transformar isso também em objeto de pesquisa. Então, a gente tem publicado aí em congressos, em periódicos, e feito algumas dissertações de mestrado e uma tese de doutorado em andamento. Tá? Bem, é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Eu agradeço aqui as diferentes instituições. Tá? Deixo aqui o meu contato, e aqui está o site aí para quem quiser obter mais algum detalhe sobre o projeto. Tá? Muito obrigado. Marcos, muito obrigado pela exposição, né? Belíssima exposição, e mostrando que
muito pode ser feito, né, pela atividades, né, atividades que envolva a sociedade, né, e que o aprendizado do aluno é muito importante, né. Então, assim, foram 5 projetos, né, de extensão, né, e espero que dê continuidade aí para por um bom tempo, né, porque somente agora, né, que é agora que vai surgir bastante alunos, né, para poder participar. Justamente. Você tocou até num ponto importante aqui, que é essa quantidade de Uhum. alunos. Assim, é um projeto que veio crescendo, né? Então agora a gente está tendo cada vez mais uma demanda cada vez maior, né? Então a gente espera ter uma quantidade maior de alunos, né? Com o tempo. Uhum. Não, e o importante é porque você envolve alunos de diversas áreas, né? Sim, Não só da engenharia civil, mas você vê que é de geografia também, né? Então tem vários professores também, né, envolvidos. Então é muito importante. Então, tá de parabéns aí e vai nos ajudar bastante aí pelo seu aprendizado ter sido transmitido aqui no caso, no evento, né? Então, agradeço a sua participação e, e também pelo cumprimento do horário, né? Foi bem tranquilo. Tá certo? Então, muito obrigado. obrigado, Afonso. Assim, então, dando prosseguimento, né, agora a nossa sessão 3, né, aí vamos receber, né, o professor, que é o professor Fernando Buarque Lima Neto, né, que, no caso, ele é o professor, vou dar uma lida aqui no currículo do professor, né, é um currículo aqui está resumido, né, muito resumido, mas, assim, dá uma ideia do trabalho do professor, né? O professor Fernando Buarque Lima Neto é doutor em inteligência artificial pelo Imperial College, professor livre docente da Universidade de Pernambuco, da UPE, Escola Politécnica, desde 2003. Fora do Brasil, é professor honorário da computação da Universidade Exeter, professor adjunto externo na engenharia elétrica e computação da Texas A&M University, nos Estados Unidos, né? Professor visitante nas engenharias da Universidade de Joanesburgo, no sul, na África do Sul, né? E professor visitante internacional na Escola de Economia e Sistema de Informação da Universidade de Münster, na Alemanha. Ele é Alexander von Humboldt Fellow, na Alemanha, né? Membro sênior do IEE nos Estados Unidos, né? E membro efetivo da Academia Pernambucana de Ciências, né? Da cadeira número 87, né? Desde 2017, aprimora a prática, aprimora e pratica a sala de aula aberta nas turmas que ele ensina, no caso, na UPE, né? Então, com grande satisfação que recebemos o professor Fernando Buarque, né? Então, boa tarde, professor. Boa tarde, Afonso. E passo a palavra aí. Não sei se eu fui, assim, foi me passado aqui um breve currículo, mas eu sei que o seu é bem mais extenso do que isso, né? Não, Mas, está ótimo. Muito obrigado pela apresentação. Obrigado aos organizadores desse evento muito interessante. Não é? Obrigado também à belíssima participação dos meus colegas que me antecederam. Parabéns à Escola Politécnica, 110 anos é uma marca muito importante. E a mim ficou estabelecido apresentar uma prática que nós já exercitamos na Escola Politécnica da UPE desde 2016. E antes de começar, eu queria também agradecer ao professor Alexandre Gusmão, nosso vice-diretor, que me convidou, e eu espero que fique claro o que nós estamos fazendo, né? Muito bem, eu vou compartilhar aqui a tela e... Muito bem. Ok.
Afonso, fique à vontade para me interromper. Às vezes eu me perco no horário aqui, eu botei um timer aqui do meu lado. Muito bem, então o caso que eu quero lhes apresentar é também uma atividade que pode ser vista como atividade de extensão, apesar de que formalmente hoje ela conta como atividade de ensino, mas ela tem componentes de extensão universitária e também de transferência tecnológica e até um pouquinho de pesquisa, alguns temas de pesquisa surgiram de dentro da sala de aula. Aqui está a agenda. Eu inicialmente pensei até em ter um quarto tópico, mas não vai ser possível, né? Então eu espero fazer uma pequena reflexão sobre a academia para poder servir de pano de fundo para essa metodologia, na verdade, que nós propusemos. Se nós fôssemos falar da sala de aula aberta em um slide de engenharia, eu escolhi uma ponte para representá-la, né? Então, de um lado, a gente tem demanda, né? E de outro, oferta. E o que nós fazemos com a sala de aula aberta é transformar a sala de aula em um local, né, que permite que essas demandas sejam satisfeitas dentro de um ambiente controlado. Então, basicamente, é isso que nós vamos apresentar. Mas antes, como eu falei, vamos falar um pouco sobre essa realidade que nós estamos vivendo, né, onde esse nosso presente ele é superimposto com elementos do passado e do futuro. Essa pandemia nos trouxe grandes desafios também. E aí, falando de desafios, eu sempre que falo para uma turma de engenharia, eu aponto para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que, em última instância, para mim, resume o que todos nós devemos estar mirando, né, em relação às nossas atividades de qualquer área. Muito bem, mas como trata-se de engenharia, eu decidi mostrar aqui, lembrar apenas, para alguns já sabem, né, a National Academy of Engineering dos Estados Unidos apontou grandes desafios para o século XXI, aqui estão 14 deles, né? Acesso à água, acesso à saúde, restaurar a infraestrutura urbana. Não vou ler todos aqui está o link, mas eu acho que qualquer atividade nossa dentro da academia, de alguma maneira, tem que endereçar problemas do mundo real. Durante muitos anos na minha vida, eu, como professor de inteligência artificial, eu sempre buscava problemas artificiais para os alunos usarem inteligência artificial, mas, graças a Deus, há uns 5 anos atrás, eu descobri que os problemas não precisavam ser artificiais, né? Bastava a inteligência. E aí é que nós criamos e vemos, desde então, desenvolvendo essa metodologia. Muito bem. Sempre que eu falo da academia, eu gosto de lembrar que a academia não é uma construção recente, né? Nós temos pelo menos aí 2.500 anos de estrada. A academia, pelo menos como um conceito, ela surgiu em Atenas. E essa academia já na época era inspiradora, né? Claro, era de difícil controle, porque era uma relação de 1 para 1, professor com aluno, o passo era individual, era muito cara, modelada na natureza, né? E, na verdade, isso tornou-se inviável. E nós temos a Academia 2.0, que, surpreendentemente, surgiu relativamente há pouco tempo, não é? Surgiu no século XIX, 18, 19, não é? Quando as guerras prússicas acabaram, os oficiais que eram da Prússia, hoje Alemanha, eles passaram a ser professores e a Revolução Industrial demandou muita gente educada, não é? E essa educação, pela primeira vez, foi feita em salas de aula. Então, eu acho que é interessante mencionar isso, já que a palestra minha é sala de aula aberta. As salas de aula foram, entre aspas, inventadas relativamente há pouco tempo. E esse modelo da Academia 2.0 era de fácil controle, o passo é coletivo, obviamente muita gente vai achar tedioso, outros vão achar desafiador, mas era muito mais barato esse modelo fabril. Era uma academia eficaz. Agora, eficaz entre aspas, porque, de certa maneira, ela tinha essas limitações de não respeitar as individualidades, etc.
A minha questão, justamente, é se hoje nós vivemos na sociedade 4.0, é se nós temos uma academia 4.0. Os meus colegas mostraram ações belíssimas e muito interessantes, e eu gostaria muito que todos pudéssemos, de alguma maneira, praticar isso. Mas, infelizmente, a realidade não é assim. A realidade que muitas escolas, boas até, praticam ainda é essa, da academia 2.0, não é? A academia prussiana ainda, esse modelo fabril. Isso é uma lástima. E aqui, entre aspas, a academia moderna, se nós olharmos os resultados aqui é do PNAD, é um pouco antigo, mas a realidade não mudou muito. Então, a academia em si não está, de certa maneira, resolvendo problemas como poderia no mundo real. Né? Há uma distopia entre o que nós ensinamos e o que o mercado precisa, os problemas que nós praticamos e os problemas que existem. Né? E aí, de certa maneira, tudo isso, de alguma maneira, foi me motivando a pensar um pouco diferente. Né? Mais um slide aqui para mostrar as novas necessidades que nós, os humanos, temos nessa nossa sociedade da inteligência. Né? A realidade mudou muito. E mudou não do ponto de vista só tecnológico, mas o próprio tecido social, ele hoje tem outra conformação, outro grupo de necessidades, como estão aqui indicadas, e a academia precisa se reinventar. Essa é a primeira, eu acho que, grande mensagem. Eu vou, como sempre, falar não do futuro, mas agora do que é presente. Não? O mundo já vive uma quarta revolução industrial. Eu chamo revolução humana, na verdade. Né? E essa revolução, para nós que temos meia-idade, nós temos o privilégio de ter vivido 2 revoluções das 4. Né? A sociedade da informação e agora a sociedade da inteligência. E a academia não pode funcionar como ela funcionava há 200 anos atrás, não é? Onde o professor é o centro das atenções e os alunos são escribas, ou, como o nome em latim diz, aluno sem luz. Né? Muito bem, então a reflexão que eu queria trazer antes de apresentar o caso, que relativamente, apesar do impacto que eu julgo ter, ele é um modelo, uma metodologia simples, é uma reflexão sobre a própria existência da academia. Aqui eu trago alguns elementos. A academia precisa se modernizar. Né? Obviamente, nós, como fonte de competências, relativamente fazemos isso muito bem, ensinamos coisas aos alunos, certo? Mas não treinamos suas habilidades muito bem. Então, o aluno, entre aspas, sai muito verde da universidade, fecha aspas. Né? As atitudes dos alunos também não são muito bem praticadas no processo majoritário, vamos dizer assim, dentro das nossas escolas. E eu até generalizaria, não é só nas escolas de engenharia, não. A postura do professor também, na minha opinião, tem que mudar um pouco. Em resumo, a sala de aula, na maioria dos casos, é um ambiente pouco interativo, monológico, tedioso, pouco desafiador, desconectado da realidade e pouco encorajador de cidadania. Isso para não ser muito longo nas críticas. Muito bem, nós precisamos racionalizar os recursos. Né? Como todos sabemos, as demandas são grandes, o orçamento é pequeno, nós temos pouca inovação de uma maneira geral. Existem, obviamente, muitas instituições que inovam muito, mas a média é baixa, infelizmente é assim. Não é? Então, nós precisamos racionalizar os recursos parcos que nós temos. Nós precisamos também integrar os atores. Isso aqui eu quero só comentar. Eu e um colega, um grande amigo chamado Carmelo Bastos, ficamos presos num aeroporto quando um avião atrasou, numa conexão, e aí a gente começou a discutir sobre a hélice tripla da inovação e chegamos à conclusão que existem 3 dimensões nessa hélice. Existem 3 atores, a universidade é uma delas, a indústria e o governo, mas existem 3 dimensões, por isso que a gente chamou de RGB por causa das cores. A primeira, justamente, diz respeito ao papel, né? Ao papel das ideias que a universidade tem que liderar, né? Do ponto de vista das demandas, a indústria tem que se ligar e demandar, e o papel do governo de coordenar, de regular, né? Em relação a outro nível dos recursos,
né, as contribuições também têm que ser emparceradas, né? A indústria financiar e testar, né, a academia contribuir com o potencial mental, né, e o governo, entre aspas, usar seus recursos, por exemplo, os parques tecnológicos, que devem aumentar no nosso país, são poucos ainda, né, e o terceiro nível é o dos entregáveis, né? Então, a indústria tem que demandar produtos inovadores, a universidade tentar contribuir com soluções inovadoras e o governo, de alguma maneira, tentar buscar seu papel de buscar serviços sociais inovadores, né, de maneira que o sistema funcione melhor. Então, essa integração de fatores também me levou ao caso que eu vou apresentar em seguida. Muito bem, e aí chega a pandemia, que é se houvesse uma academia 3.1, que não, eu acho que não existe, nós agora temos essa realidade das salas de aulas vazias, não é? E as salas virtuais, com todas as dificuldades, cheias, e como é que a gente se adapta a esse novo normal. Muito bem, então, a metodologia, que é o caso 3, que eu quero lhes apresentar, é um pouco diferente da perspectiva dos meus dois outros colegas, porque o que foi apresentado foi muito no sentido dos estudantes saírem de dentro da sala e irem para o ambiente externo à universidade. A nossa metodologia, como eu disse, é algo do ponto de vista da perspectiva, ou do pilar do ensino, principalmente. Ela tem atividade de extensão, como eu vou mostrar, mas a ideia é abrir a sala de aula não para os estudantes saírem, mas para a sociedade entrar junto com os estudantes, que também são parte da sociedade, dentro da aula. Então, num certo sentido, essa é apenas uma mudança de direção, quer dizer, de sentido, não é? A direção é a mesma, de sentido entre essa apresentação e os dois casos que me antecederam. E aí é o logo, não é, da sala de aula aberta. Então, na prática, o que nós queremos, lembrem daquela ponte, não é unir os conteúdos e essa metodologia ser a ponte com a aplicação. Não é? Então, o local dentro da sala de aula, dentro da academia, continua sendo a sala de aula, não é? E o local fora da sala de aula é o ambiente do trabalho, as empresas. Nós fizemos uma opção por entregar os nossos produtos, entre aspas, principalmente para os órgãos e agências do Estado de Pernambuco. Nós somos uma universidade estadual, então nada mais justo do que fazer isso. Apesar de que a metodologia que eu vou lhes apresentar agora, ela pode ser aplicada para empresas. Inclusive, nós fizemos alguns projetos dedicados a empresas. Não é? E, por fim, a ponte, não é? A metodologia serve como a ponte entre esses locos, loci e atores. Né? Aqui temos da informação, já que nós, dentro da universidade, não temos uma percepção de todas as demandas do Estado. Só o Estado de Pernambuco deve ter 80 órgãos e estabelecimentos diferentes. Então, de certa maneira, os problemas que nós tratamos dentro da sala de aula aberta são problemas do mundo real, especificamente trazidos de órgãos e estabelecimentos do Estado, e a ATI nos ajuda a fazer essa mineração, não é, para adequar a nossa capacidade de oferta com o que de fato está sendo demandado. Então, aqui vai o agradecimento à ATI por fazer isso. Apesar de que o papel da ATI não é só esse, eu vou explicar depois. Muito bem, então esse é aqui são o logo, o LIG é o laboratório da ATI que faz transferência ou ligação entre universidade e empresa. Né? A nossa sala de aula e o LIGOV, que é uma outra construção nossa, né? Mas não vai dar tempo de falar aqui, porque a sala de aula é uma cabeça de ponte, a sala de aula aberta, e o LIGOV é a outra cabeça de ponte. Né? Infelizmente, nós não vamos poder falar em detalhes. Não é? Mas a ideia é que esse sistema funciona de maneira dinâmica, não é? Com realimentações, como eu vou mostrar. Então, na verdade, o que é a sala de aula aberta? É uma metodologia, um experimento pedagógico que visa reverter algumas das limitações identificadas anteriormente, não é? Aumentando, obviamente, o número de pessoas envolvidas nesse processo de ensino-aprendizagem.
E aí, claro, unidos pelo caso, não é trazido como problema, e o conteúdo da disciplina é a cola que une tudo isso. Nós propusemos isso no final de 2016 e desde lá, todo semestre tem sido um laboratório para nós avaliarmos os vários aspectos envolvidos na atividade, inclusive a avaliação, que é um dos pontos que os organizadores pediram para nós comentarmos. Vou falar em seguida. Então, estamos focando desde essa época, ela é multiespectral, ela envolve alunos de graduação, de pós-graduação, é multicêntrica, né, porque nós temos também órgãos de várias naturezas, todos trabalhando juntos, dentro da mesma sala de aula, de maneira que o ambiente é muito dinâmico. Quais são os benefícios? Né? É estímulo à interação, o empoderamento dos participantes, né? Todos, são vários públicos dentro da sala. O aluno de graduação ele se confronta com problemas do mundo real, mas num ambiente controlado. Né? O professor ele é um mediador dessas interações e, claro, eu acho que isso ficou patente, não é? Os donos, entre aspas, dos projetos estão dentro da sala de aula, assistindo aula junto com os alunos. Nós não quisemos, em nenhum momento, transformar a sala de aula em uma empresa de resolução de problemas. Né? Os alunos e os seus, entre aspas, clientes estão sentados durante todas as aulas, todos os tempos de aulas, envolvidos no processo. Esse é um diferencial. Né? Claro, não é todo mundo que pode, mas nós fizemos algumas modificações de forma a tornar possível essa coexistência, não é? Dos participantes. Não é? Aqui está uma foto antiga já. Não é? Aqui vocês veem alunos do 4º ano de engenharia, da minha disciplina de inteligência artificial. Destaque que essa metodologia ela pode ser usada com qualquer disciplina que ofereça entregáveis ao mundo real. Não é? Então, em introdução à engenharia, nós temos uma prova e um projeto. Sempre foi assim nesses últimos 20 anos. Só que agora os projetos são reais. E dentro da sala de aula tem os alunos e tem os nossos visitantes. Aqui, por acaso, nós temos auditores da Secretaria de Controle do Estado de Pernambuco, a Controladoria Geral, assistindo às aulas e trazendo os dados, trazendo os problemas, trazendo a sua expertise, né? E, como eu vou mostrar, isso aí, desde o primeiro dia de aula, fica bem claro que todo o trabalho desenvolvido no semestre deve focar na entrega de soluções, não é, para os nossos visitantes. E aí o papel do professor é de mediador entre esses dois públicos. Então, os princípios pedagógicos, vou falar rápido aqui para não estourar o tempo, é maêutica, não é? Então, de certa maneira, a gente mostrar ao aluno que ele tem condições de resolver o problema, dialética, porque a gente vai provocar e desse atrito vão sair muitos ensinamentos, não é? Os conteúdos são invertidos duplamente, ele é invertido, a aula é invertida e o semestre é invertido. Então, no primeiro dia de aula, os alunos já recebem o projeto. Quem fala na primeira aula são os clientes, dizendo onde estão as dores, não é, de seus projetos, dos seus problemas, e isso nós já formamos as equipes. Claro, os alunos ficam um pouco preocupados porque eles ainda não estão equipados para resolver aquele tipo de problema. Mas isso faz parte da metodologia no sentido de energizá-los para aprender as tecnologias que serão necessárias para resolver os problemas. Então, essa dupla inversão. O aluno não aprende as técnicas, por exemplo, de IA dentro da sala de aula. Dentro da sala de aula, nós vamos avaliar justamente aquele segundo pilar de ensino, não a competência. Competência tem que ser adquirida no estudo individual, no nosso princípio aqui. Mas as habilidades, nós vamos trabalhar as habilidades e as atitudes dos alunos dentro da sala de aula. E ela é invertida também na forma de estudar. Então, acho que ficou claro essas duas inversões. Não é? O princípio do aprender fazendo, não é? E aprender a trabalhar em grupos, desde o primeiro dia de aula. Aqui estão os 4 públicos que nós temos. Nós temos alunos normalmente registrados, nós temos alunos assistentes, temos os alunos de pós-graduação, por exemplo, mestrado e doutorado nos nossos programas, precisam pagar uma disciplina chamada estágio supervisionado em didática. Né? Então, eles fazem isso dentro da nossa sala de aula.
alguns alunos de pós-graduação que pagam uma disciplina equivalente, quando nós oferecemos em tandem, eles são chefes das equipes, né? E aí tem também o grupo de alunos, entre aspas, visitantes, então há uma sinergia muito grande, de maneiras que normalmente a nossa turma de IA deve ter uns 20 ou no máximo 25 alunos, né? Mas as aulas têm pelo menos 50 pessoas assistindo, porque vem claro, e agora com o ambiente virtual ficou muito mais fácil. Nós temos vários públicos que participam numa dinâmica muito interessante. E o professor que aprende muito, né? Isso é um ponto importante para os meus colegas, porque, na verdade, eu saí de uma realidade onde os problemas eram inventados, artificiais, e hoje eu vivo uma realidade onde cada semestre, inclusive para mim, é desafiador, porque eu tenho que resolver os problemas dentro da sala de aula. Nós já oferecemos soluções para várias secretarias do governo do Estado, Fazenda, Segurança Pública, a Secretaria de Educação, de Saúde, PGE, CGE, a Controladoria, a Procuradoria. Então, ao longo desses anos, nós temos aqui, eu parei de contabilizar, eu fiquei até um pouco contente quando o Marcos disse que só registrou o programa dele 7 anos depois. Eu ainda não parei ainda para fazer isso, viu, Marcos? Então eu fiquei um pouco mais feliz. Mas, de certa maneira, por exemplo, nesse semestre nós entregamos mais 10 projetos. Okay? A sala de aula ela tem 4 etapas. A primeira etapa é essa, e ela é aberta nos 2 sentidos. Quando os visitantes, que têm os problemas, vêm para dentro da universidade, resolve os problemas, terminou o semestre. Aí, na segunda etapa, os alunos que já estão aprovados na disciplina são contratados como estagiários, e aí continuam os seus projetos, porque são provas de conceito, integrando esses projetos nos diversos sistemas corporativos dos visitantes. A terceira etapa, que nós iniciamos recentemente, é quando os mesmos visitantes externos voltam à universidade, agora como alunos de pós-graduação. Nós já temos vários mestrados defendidos nessa situação. E agora começamos com doutorados, e é algo muito interessante, porque é um aprendizado contínuo ao longo de vários semestres, onde o visitante ele muda de papel a cada etapa. E a última etapa, a etapa 4, é quando o visitante termina a pós-graduação. Nós temos já um caso agora, ele volta, normalmente os visitantes são diretores, gerentes, e ele volta para o seu, entre aspas, ambiente de trabalho normal, com uma titulação em pesquisa de verdade, uma pós-graduação estrito sensu, de forma que ele agora pode participar como um ente indireto da universidade. Então, eu tenho hoje, por acaso, nós vamos, semana que vem, começar um novo semestre. Vão ser co-orientadores de projetos, os meus ex-alunos que já defenderam seus mestrados. Então, é uma sequência também longitudinal nesse sentido. Aqui, só para dar alguns exemplos, 2020, o final do ano passado, aqui nós entregamos 6 aplicações reais para os procuradores do Estado de Pernambuco. Hoje, eu posso dizer isso com tranquilidade, porque foram eles que me disseram, eles não conseguem mais viver sem essas aplicações desenvolvidas dentro da sala de aula. Por quê? Porque coisas que eram feitas em várias horas ou com um trabalho hercúleo são feitas em alguns minutos, e o sistema tem esse condão de melhorar com o tempo. Este semestre, nós nos dedicamos à Secretaria de Administração, entregamos 6 projetos, aliás, não, foram 8 projetos, divididos em 3 frentes, para aplicações específicas que eram muito complicadas, davam um trabalho enorme, isso por causa da natureza da nossa disciplina, mas se for outra, o foco pode mudar. E também entregamos aplicações para a Polícia Militar de Pernambuco, para a Polícia Rodoviária Federal, a superintendência aqui de Pernambuco. Então, foram 10 projetos esse semestre. Aqui tem algumas fotos, por exemplo. Isso aqui é a avaliação, professor Alexandre Guzmão.
Então, nós substituímos a segunda prova pela entrega de uma prova, de um sistema funcional, ainda uma prova de conceito, claro, mas aqui nós temos, eu tirei aqui esse shot, estavam com 50, mas na entrega nós tivemos 70 participantes. Lembrem que a disciplina tem 20 alunos registrados, 20 e poucos, né? De forma que há um interesse muito grande, né, dos órgãos que são aquinhoados com esses projetos, né, e isso nos deixa muito contente. Aqui mais algumas fotos, por exemplo, esse aqui foi um semestre anterior, nós estamos aqui com o procurador-geral da Prefeitura do Recife, esse semestre foi dedicado à Prefeitura. Aqui, vejam que é uma sala bem de engenharia ali, tem um monte de madeira e coisas aqui, né? Esse pessoal que vocês estão vendo são procuradores do Estado, essa turma não anda de camisa não, é de gravata, de paletó, e aí por acaso estavam aí suando a camisa, né? Aqui também tem pessoas da controladoria, né? Envolvidos inclusive na apresentação do projeto. Não é a equipe só que apresenta, mas a equipe toda, a equipe, os alunos, né? Então há um envolvimento também dos participantes, o que dá uma dinâmica muito interessante. Eu não vou ter tempo de falar do Ligov, que é o outro lado da sala de aula aberta, né? Aqui tem somente uma foto, né, de um dos Ligovs que nós estabelecemos, de maneira que o Ligov, só para não ficar no ar, é o local onde os projetos que são desenvolvidos na sala de aula são incorporados dentro das empresas. E, por acaso, quem faz parte do Ligov são os ex-alunos da sala de aula, alunos de graduação e os alunos de pós-graduação, por exemplo, esse de óculos aí meio gordinho, é aluno de doutorado, ele é funcionário lá na Procuradoria do Estado, aluno de doutorado, mas está recebendo os ex-alunos e integrando as aplicações dentro do mundo real. Opa, estou vendo que a hora está adiantada aqui. Aqui estão links, se vocês quiserem ver os white papers para a sala de aula aberta e o laboratório de inteligência de governo, né? Aqui uma última surpresa, não sei se todos aqui da UPE, da Poli sabem, né? Mas há um tempo atrás eu cheguei para o meu diretor e o meu vice-diretor e disse, rapaz, vamos fazer uma sala apropriada para a sala de aula aberta, porque as salas da Poli são convencionais. Aí eu fiz esse croquis, mandei, e aí, muito rapidamente, o nosso diretor pediu à arquiteta para fazer o layout, ela fez, né? E aí nós, felizmente, eu fui chamado recentemente, o diretor, Fernando, dá uma olhada nisso aqui. E aí eu perguntei o que era, eles são as cores da nossa sala de aula física, né, que está construída, agora só falta chegar aos televisores, de maneira que o aluno não vai ter mais aquela estrutura de auditório, e eu espero que essa seja a primeira de muitas, né? Infelizmente nós ainda não usamos, por causa da pandemia, né? Eu agradeço e peço desculpas, eu passei um pouco da hora aqui, estou aberto a perguntas, se for o caso. Muito obrigado. Fernando, eu agradeço muito a sua contribuição aqui no seu trabalho que vem desenvolvendo, né, junto, e vi que envolve várias entidades públicas, né, do próprio Estado, né, que isso é importante, né, o retorno, né, e até vou até depois conversar com o Alexandre e com o Zé Roberto, né, porque a gente, na verdade, tem um projeto lá a gente tem uma sala enorme onde acontece o conselho, né, o conselho do centro, e a gente tem ideia de transformar essa sala numa sala semelhante a essa que você propôs aí, para a gente desenvolver, aquele professor que quiser desenvolver uma atividade, né, desse tipo que você desenvolve, ele teria condições de maiores facilidades, né, então a gente está pensando, então depois eu vou conversar com o Alexandre e com o Zé Roberto para ter algumas ideias, né, em relação a isso. Então, mas você está de parabéns e agradeço aí mais uma vez a sua participação, né, e pelo todo o conteúdo que foi nos concedido, né, então, parabéns mesmo, muito, muito obrigado Então, agora eu passo a palavra ao professor Alexandre, né, também não estamos muito atrasados, né, estamos bem
não está o atraso como pelo da manhã, né, Alexandre? Mas eu acho que estamos indo bem, né? Então, passo a palavra a você conduzir aí agora, e agradeço mais uma vez o convite. Obrigado, Afonso. Primeiro, parabenizar 3 excelentes apresentações. Interessante olhar de Luiz e a de Marcos, que o tema principal é encosta, né, deslizamento. Um trabalha a questão da engenharia, o outro trabalha as questões não estruturais, né? E que todas as vezes são fundamentais para que a gente possa ter o resultado final, que é ter a população com um risco menor possível. E Fernando, com essa metodologia, que, como ele falou, pode se aplicar a qualquer disciplina, a qualquer assunto, é outra coisa que tem dado um resultado extraordinário em relação ao Estado. A gente, apesar de não estar com uma corda no pescoço, mas eu não queria atrasar muito o horário que a gente tinha imaginado, já éramos para estar acabando agora, então eu selecionei 3 perguntas aqui, uma para cada um dos nossos colegas. Vou começar com o Luiz, uma pergunta do professor José Roberto, em que ele diz, Luiz, existe algum projeto daqueles que vocês desenvolveram que foi efetivamente aproveitado pela Codesal? Alexandre, não, porque Codesal é a defesa civil, né? Então ela não cabe a fazer obras, né? Mas nós passamos para a população e acredito que algumas delas possam ter feito até pela própria população, né? Ali. Mas pela Codesal, a Codesal só era o meio de quem identificava os locais e a gente apresentava o trabalho. A Codesal é um outro órgão da prefeitura aqui que faz a parte de obras, tá? Beleza. Eu posso porque é interessante. E queria só mandar um abraço aqui para Cristina Lima, que eu vi os comentários dela lá, tá? Queria que ela disse que estava me conhecendo aqui na apresentação, queria dar um abraço para ela, tá? É isso. Professor Luiz fazendo sucesso, como sempre, né? Eu vou agora, então, fazer uma pergunta aqui, que foi endereçada pelo professor José Camapum, da UNB, o nosso querido Marcos Mendonça de Barreto. Marcos, parabéns pela apresentação. Não seria possível inserir as atividades do projeto dentro de disciplinas? Isso daria uma visão prática aos alunos e ajudaria a entender e resolver os problemas? Sem dúvida seria essas atividades. Agora, assim, a gente fica naquela dúvida, né? Em qual disciplina? Seria interessante se a gente tivesse uma disciplina que envolvesse divulgação científica em diversos temas, né? Porque escolher talvez uma disciplina da geotecnia, por mais que lá na UFRJ a gente tenha a ênfase da geotecnia, né? Em qual disciplina isso entraria? Talvez em ter uma disciplina, né, de estabilidade de taludes, né, estruturas de contenção, mas ter uma abordagem totalmente nos aspectos físicos, né? Eu acredito até que a gente tem que criar uma outra disciplina, porque a abordagem desse tema de desastres associados a deslizamento de terra, como eu falei na minha apresentação, ela tem tópicos da área das ciências físicas e das ciências sociais. E é uma crítica que eu faço até à nossa formação, né, da engenharia civil, quando a gente toca nesse tópico da estabilidade de taludes. A gente é formado para pensar num talude pontual, mas quando a gente fala em gestão, no Brasil a gente tem trabalhado muito com o Plano Municipal de Redução de Risco, né? A unidade territorial com a qual a gente trabalha é o município. Eu falo isso por experiência própria, porque quando eu saí do mestrado e fui justamente trabalhar na cidade de Petrópolis, que tinha sido arrasada pelos eventos de 1988, e com a nossa formação a gente ficava perdido, porque tinha demanda para tudo quanto é lado. E aí, como é que a gente vai trabalhar? A gente fica perdido, porque são muitas demandas e a gente não sabe hierarquizar e não entende dos aspectos sociais. Então, eu acho que ter uma disciplina, e isso eu até já pratico no mestrado, né? Uma disciplina que eu tenho, que é de desastre associado a movimentos de massa. Mas eu acho que a gente devia trazer isso para a graduação. Eu vejo vários ex-alunos que estão trabalhando em defesa civil, que estão trabalhando lá, no caso da cidade do Rio de Janeiro, a gente tem a Fundação, né, GeoRio, que trabalha com esse tema. Mas eu acho que esses alunos teriam que ser melhor preparados. Eles são muito competentes, mas eles seriam melhor preparados ainda se eles tivessem
uma formação de pensar essa escala, na verdade, trabalhar com uma escala menor, ou seja, trabalhar com essa unidade territorial que é a cidade. Aí sim, eu acho que cabe muito bem essas atividades do projeto dentro dessa disciplina. Tá? Espero ter atendido aí a pergunta do querido Camapum. Obrigado, Marcos. Eu vou aproveitar uma outra pergunta do mesmo Camapum, para o professor Fernando agora. Excelente apresentação, professor Fernando Buarque. Ele pergunta se não seria positivo, em certos casos, juntar as 3 propostas. Bom, veja só, Alexandre, eu acho que a criatividade deve ser central na nossa nova academia, entendeu? Então, como eu disse, essa atividade é uma atividade que inverte um pouco, né, porque traz pessoas para dentro da sala de aula, mas, por exemplo, na segunda etapa da sala de aula aberta, quando os alunos terminam o semestre e os visitantes também saem da sala de aula, a sala de aula não precisa sair deles, entendeu? Então, por exemplo, poderia ser o momento de fazer a divulgação, como o Marcos faz, né? E o acompanhamento também, eu acho que sim, é possível. O que talvez seja muito importante é nós não acharmos que projetos individuais podem ser chamados como uma sala de aula. Acho que é aberto, né? Eu acho que a gente precisa, e aí endereço até o comentário do Afonso, por exemplo, na Poli, né, nós estamos pensando em um credenciamento dos professores para poder usar o recurso da sala, entendeu? Então, de maneiras que a gente possa fazer isso de maneira integrada, né? Por exemplo, o semestre vai começar, então a escola de engenharia oferece um número de projetos possíveis, vindos de várias disciplinas diferentes, né? E curricularizar isso no sentido de que a entrega, o projeto tem que ser definido de tal maneira que ele possa ser entregue dentro de um semestre, né? Pode ter até uma segunda parte, não tem problema. Mas eu acho que sim, eu acho que pode ser integrado, não é? Desde que isso faça parte do planejamento estratégico pedagógico da instituição. Não pode ser uma ação individual, e é por isso que a gente muito rapidamente está tentando escalar isso. Hoje, vários professores lá na computação já participam dessa metodologia, né? E tem que ser transformado, tem que ser... Eu não conto, por exemplo, como horas, viu, professor Camapum? Eu não conto como horas de extensão, mas, a rigor, a gente tem um número de horas de sala de aula e o professor poderia contabilizar as atividades que o aluno faz fora da sala de aula como extensão, entendeu? Nessa ação da modificação da legislação, né? Então, há uma série de possibilidades. Eu acho que depende da criatividade, da vontade, da direção, da equipe dirigente, né, de mudar a forma de atuação da instituição. Obrigado. Obrigado, Fernando. É interessante também, eu queria lembrar que quando o Fernando falou lá da sala de aula aberta, que estamos montando, né, na escola, e ele colocou, Zé Roberto, né, o diretor, mandou aquela foto daquelas 2 cores da tinta, pareciam cores meio diferentes, né? Na realidade, nós tínhamos recebido uma doação de uma empresa de tintas, e o que veio para a gente foram aquelas tintas completamente que ninguém usava, eu imaginei, né? E aí a gente simplesmente mandou para ele como uma coisa assim, inovadora, que não podia ser uma sala assim branca. Mas agora que você me diz isso. E depois a gente colocou um ar-condicionado que também tinha que, ou botava ele sem ser por baixo do forro, né? Ou tinha que tirar o gesso e não tinha dinheiro, então a gente fez uma arrumação lá e ele fica exposto. Mas ficou legal, rapaz. A gente não diz isso aos alunos e aí está parecendo que está um laboratório do mundo real. Eu digo que é o Museu Pompidou, né? Pois é, Charles Pompidou assim, lá em Recife, exatamente. E é assim que a universidade vai criando seus caminhos, porque mais importante do que a sala são as pessoas, né? São os alunos e os docentes, claro, com essas propriedades, com essas propostas inovadoras. E aí eu queria, só para finalizar, colocar uma questão aqui para os 3, e aí eu queria que os 3 fossem extremamente sintéticos para a gente não perder o tempo da última sessão. Que muitas dessas aplicações que vocês colocaram
é óbvio que vai exigir do professor uma habilidade ou uma competência que às vezes a gente não tem naquele professor. Vou dar um exemplo em cima de Luizão. Não é todo professor que tenha mestrado ou doutorado em geotecnia que vai para o campo e tem condições de dizer na hora qual é a solução, etc. Porque muitas dessas coisas exigem uma atividade profissional prévia, experiência, etc. E com o modelo de contratação das universidades hoje, em que eu tenho professores muito qualificados, mas que já entram praticamente, né, muito novos, com doutorado, mestrado, etc., mas sem experiência profissional, como é que a gente poderia ter uma maneira de, através desses projetos de extensão, de trazer essa experiência também para esse professor, que certamente ficaria mais rico na hora de suas disciplinas dentro dos projetos pedagógicos. Então, eu queria começar por Luizão. Então, Oi, Luiz. Agora, Luiz. Viu? Eu acho que é importante, a coisa que eu fico sentindo aí de estar vendo com o Marcos, com o Fernando, que isso, e comigo, às vezes são ações individuais, não são ações institucionais, né? São pessoas que estão fazendo isso, precisa isso correr no sangue. E vejo que é muito fácil, Alexandre, só basta a pessoa ter a cabeça aberta para aprender com o campo, conversar com profissionais que estejam trabalhando, fazer parcerias, ir uma vez e outra, e você pega isso. O que eu vejo pior é que as universidades estão se fechando nela mesma. Então, as pessoas estão preocupadas na pontuação, no currículo Lattes, e extensão não conta nada. Então, as pessoas, quando estão entrando aí, não querem saber de extensão, porque a extensão é o pior que tem da universidade. Tem que existir, mas não pesa nada. Eu acho que tem que começar pelo conselho universitário, dar pontuação decente para as atividades de extensão. Hoje de manhã eu vi, por exemplo, falando sobre revistas de extensão. Para com isso, que a gente tem que publicar somente, a gente pode publicar conversando com a sociedade, não publicar só para fora. A gente tem que conversar e levar conhecimento da universidade para a sociedade. Então, vídeos, como alguém colocou ali, alguma outra coisa que seja direto para essa população, pode ser mais importante do que publicar numa revista qualificar, que vai atender a gringo, que está pouco interessado com o nosso país. Então, acho que a gente tem que mudar muito a cabeça da universidade, porque senão a gente está fadado a fechar a universidade. Antigamente, o conhecimento estava na universidade, hoje não está só na universidade. Então, se a gente não se adequar, os alunos vão pular fora da universidade e vão aprender por outros caminhos, ou vão procurar aquelas universidades que lhe tragam um retorno mais próximo de uma realidade do que simplesmente decorar formas passar no final de uma disciplina sem ter o conhecimento do que tem a real São 16 horas. Obrigado, Luiz. Marquinhos, sua opinião em relação a esse perfil do professor. Tem que ser um perfil pré-definido ou o professor pode construir essa habilidade também dentro da universidade, da realidade da universidade? Eu acho que o professor deve construir dentro da universidade. No meu caso, assim, eu entrei na universidade como docente já 20 anos depois de ter saído da graduação e passei muito tempo no mercado de trabalho. Então, eu já tinha esse conhecimento da realidade, né? Como eu até já expressei para vocês. Mas eu acho que dentro da universidade você pode desenvolver isso sim. E eu acho que o Fernando trouxe um bom caminho para isso. Essa sala aberta, eu acho que viabiliza. Por mais que o professor não tenha essa vivência, que ele veio direto da graduação, mestrado, doutorado, e entrou lá na prática docente, eu acho que com essa sala aberta, eu acho que isso ajudaria bastante, que eu não conhecia, achei muito interessante. Tá? Então, eu acho que isso deve ser construído dentro da universidade. E não necessariamente depender com pessoas assim do meu caso, que entrou muito depois. Tá? Óbvio que eu acho que isso, a gente deve considerar isso também, mas eu acho que a gente pode fomentar uma formação, né, quer dizer, uma maior interação do professor com a realidade através dessa sala aberta que o Fernando colocou. Muito bom. Fernando, para encerrar essa discussão e a gente fechar a sessão, qual é a sua opinião aí? Esse professor, olha, qual é o perfil? Veja, eu queria destacar o modelo de contratação da Universidade de Pernambuco, ele é muito interessante. Então, por exemplo, ele não abriga a dedicação exclusiva. Eu acho que esse é um primeiro passo. Né? Então, nós temos vários professores, eu, por acaso, sou dedicação exclusiva, mas tem muitos colegas que não são, e eu acho que isso é muito importante. Essa é a primeira parte da minha resposta. A segunda parte, eu vou ter que concordar com o Marcos, né, no sentido de que
a possibilidade de você trazer especialistas de domínio de aplicação e não de domínio de conteúdo, né? Para discussão de um tema junto com os alunos é muito enriquecedor. Eu aprendi muita coisa dentro da minha sala de aula, entendeu? E eu acho que esse é um caminho interessante também, né? Em relação ao comentário do Luizão, veja, se a universidade não abrir os olhos, ela vai se tornar irrelevante. Eu concordo em gênero, número e grau, entendeu? Nós não podemos tratar a extensão universitária como segunda ou terceira categoria. Segundo, nós não podemos tratar a avaliação da extensão como nós tratamos a avaliação da pesquisa. Então, publicação em revista de extensão, pode ser até que alguém goste disso, mas, por exemplo, para mim é muito mais importante saber, e aí é um caso concreto, é real, que o governador de Pernambuco toma algumas decisões hoje, em determinadas áreas, não é, de uma aplicação que foi desenvolvida por aluno de graduação dentro da aula de inteligência artificial. Não é? Por quê? Porque ele fazia de um jeito, não é? A controladoria trouxe o problema, a gente modificou um pouco e hoje se faz um pouco melhor. Não é? Então, isso, por acaso, viu, Luizão, não contou nada para mim, em canto nenhum, não é? Nem no Lattes, nem na própria universidade. Claro, o Alexandre, o meu diretor, sabem disso, mas não contou ponto nenhum. Agora, para mim, isso é mais importante, e para os alunos que participaram, do que eu ter uma publicação a mais. Não é? Então, de fato, se a universidade também não mudar a forma como vê a atividade de extensão, não é só curricularizar, Alexandre, mas é integrar o processo formativo. Não é? Porque, como alguém falou antes, eu não me lembro mais quem, não quero ser injusto, não é? Se nós não fizermos com que a formação, não é, ela se entremeie com a exposição a problemas, acho que foi o Afonso, a problemas do mundo real, não é? A universidade vai ser redundante, entendeu? Muito bem, então eu penso assim, tá? E agradeço mais uma vez pela oportunidade, estou aberto aqui a colaborações, se alguém tiver alguma dúvida também. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Então, estamos aí com o tempo estourado. Eu vou passar a palavra ao nosso presidente, e antes eu queria mais uma vez avisar que nós estamos às 16h04, às 16h15 nós retornaremos, e vocês têm que sair, esse link vai ser desativado, vocês devem entrar novamente no site do evento e clicar lá na homepage onde tem a sessão 4. Aí vocês entram direto no link da próxima sessão, onde nós vamos apresentar mais 3 casos também muito interessantes de colegas, né, com exemplos de projetos de extensão. Então, eu queria agradecer mais uma vez a participação do professor Luiz, do professor Marcos e do professor Fernando, e também a do próprio presidente. E passo a palavra ao presidente Afonso Oliveira para finalizar a sessão. Então, mais uma vez, né, agradeço o convite, Alexandre, de participar, presidir aqui a sessão, né, e também o aprendizado, né, que foi nos fornecido, né, pelos palestrantes, né. Eu não sei se teria ainda tempo de fazer os palestrantes fazer deixar uma mensagem final, alguma coisa, não sei, Alexandre, aí fica a seu critério, porque eu sei que o tempo está... Faça por eles a honra da casa, porque a gente está atrapalhando. Pronto, então tá bom. Então, eu acredito que foi muito proveitoso aí, no caso, as 3 palestras, né, foram temas, assim, distintos, né, mas, assim, todas as palestras a gente vê que convergem, né, para uma, vamos dizer assim, uma abertura, né, da universidade, né, da academia, né, para o mundo externo, né, e trabalhando sempre com problemas, né, práticos, né, que traz, assim, o aprendizado para nossos alunos, né. Então, espero que esses 3 tipos de ações, né, sejam, assim, sirvam, né, vamos dizer assim, de um parâmetro, né, para que aqueles que estão assistindo aqui a nossa
o nosso evento, né, eles tomem como bons exemplos, né, e que possam ser, não ser mais uma atividade só para a curricularização da extensão, só para cumprir uma resolução, né? Então, acho que a gente, cada colegiado de cursos, os NDEs, né, tem toda a responsabilidade, né, de pensar em como melhor adequar, né, essa curricularização da extensão. Então, agradeço mais uma vez, Alexandre, e vamos passar para outra sessão, né, para não atrasar. Obrigado. Obrigado aos três palestrantes. Obrigado. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado.